Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Quero que você reflita e imagine. Para que você quer agradar pessoas que nunca estiveram realmente aí para sua vida? Por que disso? Porque um esforço físico e ou mental tão grande, você não tem que provar nada nem para os outros, nem para você mesmo, em certas ocasiões. Mas você tem que poder construir uma mente sólida, concentrada para você poder focar naquilo que você acredita que é o certo, por exemplo. Bom, a maioria das pessoas vive para agradar alguém, seja pais, amigos, família, namoradas ou namorados, colegas de trabalho, redes sociais, a sociedade inteira. Quanto mais aprovação, mais você perde a sua própria identidade. Então, o que eu vou dizer? É, Você tem que ter uma personalidade própria. Tipo, se você quer fazer alguma coisa e você crê nisso, se você tem uma crença muito forte que você vai atrás das virtudes, que é coragem, lealdade, sabedoria, inteligência e etc. Você tem que usar essas qualidades a seu favor e você tem que buscar o conhecimento, que nem os filósofos antigos, amor à sabedoria, né, que era a de filosofia, né, ou seja, você tem que é, buscar isso aí, como posso dizer. E também não posso esquecer das redes sociais também. As pessoas gostam muito de querer agradar, aparecer na rede social. Há muita gente que tem um caminho travado para você na cabeça delas, né? Às vezes até os nossos próprios pais, que eles pensam que, pô, quero muito que meu filho siga essa carreira aqui, que ele vai se dar bem, fique com tal mulher e que tudo dê certo nesse sentido. Às vezes você acaba desejando tanto que o seu filho tenha esse destino assim, que às vezes você não dá liberdade para ele poder escolher outro caminho e não lhe é apresentado outros atributos de coisas que você pode ver. Por isso que a gente vê hoje em dia um monte de pessoas que nasceram num determinado contexto familiar quererem, tipo, contrapor a opinião dos pais em vários sentidos, algo totalmente oposto, tá, sabe? Tipo, às vezes filhos e filhas de pastores gostarem de pessoas, cônjuges que às vezes ouvem muito funk, idolatram o crime, né? Às vezes essa parada de a pessoa botar tanta coisa na sua cabeça, às vezes a pessoa conscientemente mesmo sabendo que aquele caminho é errado, ela tende para aquele caminho com a expectativa de que vai confrontar os pais e mostrar que tem personalidade própria. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito na sociedade, na nossa sociedade atual. Enfim, e acaba rolando esse conflito que eu vejo muito bem em relacionamento, né? Às vezes o teu namorado acha uma coisa melhor pra você, mas pra você ter o conflito, por causa do ego, o narcisismo não aceita perder. Você quer gerar o conflito pra provar que você está certo. Nem sempre com a sabedoria da vida a gente aprende que nem sempre todo conflito é pra ser vencido, assim. Nada é garantido, nenhuma vitória vai ser totalmente garantida. Talvez às vezes a paz, você aceitar a derrota mesmo você estando certo, é a melhor forma de você ser feliz, tá ligado? Tipo, assim como você às vezes confronta com pai e mãe, às vezes pai e mãe que tem uma sabedoria muito mais avançada que a gente, tanto de vida quanto de estudo, em alguns casos, você acaba não ouvindo a opinião dos seus pais e tal, você acaba se sentindo, acaba criando muito conflito na sua vida, você não fica bem. Então, eu quero ensinar pra vocês aqui no vídeo falar o caminho do meio termo. Pai e mãe sempre estão certos em certo sentido. Você sempre deve honrá-los e obedecê-los em algum certo sentido. Honrá-los, enfim. Respeitá-los bastante, que são valores cristãos e tal. Mas tem coisas na vida como carreira profissional que o caminho é você que escolhe. Você não tem que ficar a mercê de tudo que os outros falam, véio. E se você não vai ter ajuda no caminho que você seguir, tudo bem, né? Você que vai ter que construir uma base sólida, mas sem a ajuda dos pais, que é muito mais difícil, mas às vezes é possível você recorrer a um outro caminho, ou às vezes tendo um bom pai que deixe você seguir esse caminho e tal. Mas é bom você sempre enfatizar, mesmo você querendo doutrinar, assim, entre aspas, falar que algo é errado, você tem que, às vezes, nem você falando, você consegue ensinar pra pessoa. Às vezes a pessoa vai lá e toma tal ato que acaba gerando um grande erro, assim, na trajetória de vida dela e na dos pais, tipo alguma gravidez indesejada, por exemplo, com alguém que não é uma pessoa muito virtuosa com valores morais e éticos. Aí às vezes você acaba pagando preço pelo resto da vida, assim, tendo que ajudar essa pessoa, né? Mas
Em alguns casos, quando a pessoa realmente tem uma tendência a ser uma pessoa sábia, ela pode cair no erro, mesmo sem aquele agravo do pai botando energia pra cima, assim, pra obedecer, mas ele meio que consegue, como é que se fala? Consegue aprender com os erros e ser uma pessoa melhor. Tem gente que aprende cedo, outros aprendem muito tarde. É foda isso, mas enfim, realmente esse negócio, isso pode gerar gera um problema muito grande, né? Você querer a aprovação de todos assim e gera muitos conflitos familiares. Bom, desde criança a gente é condicionado a tirar boas notas, sermos obedientes, não decepcionar ninguém e buscar elogios. É aquela coisa, né? Você acaba se comparando com os outros muito cedo, você é induzido pela escola desde cedo a estar na briga do capitalismo, né? Que você tem que ver seu coleguinha, tem que ser a maior nota da sala. E às vezes você acaba não tendo nem tempo de se divertir, de brincar, né? Quando você é uma criança muito disciplinada, em que a regra é muito imposta para você delimitando muitos limites, mas também você não pode criar um jovem solto também. Você tem que saber conviver com os limites, né? Você também é obrigado a tirar boas notas para impressionar os pais, para ganhar aquele presente, ganhar uma recompensa. Você já é questionado ao gatilho da recompensa quando você é um cara que tira boas notas na escola, quando você é um filho muito obediente com seu pai. Você também tenta não decepcionar ninguém, porque você às vezes acaba mitificando que o ser humano perfeito, que agrada a todos, assim, que quer o bem das pessoas, ele não decepciona ninguém, né? Tipo, ele é uma pessoa super gente boa, todo mundo vai gostar dele, mas não tem como. Em nossa trajetória de vida, a gente sempre vai ter pessoas antagônicas a nós que vão discordar da maneira que a gente vê a vida, né? Alguns pensamentos tal. A gente sempre vai ter esse contraposto assim na vida. Então a gente tem que saber que nem todos a gente vai agradar, mas a gente tem que ter uma vocação, tem que ter um motivo para qual viver, né? O que que eu quero fazer isso, tal coisa, e o que que isso vai agregar na minha vida? Eu quero ser um grande artista, um grande médico, um grande advogado, filósofo, artista, jornalista, pode ser o que for. A pessoa tem que ter uma vocação clara, né? Ter mente a Deus, ser temente a Deus e buscar ter um objetivo bem claro, para poder te levantar e você não ficar preso nesse loop de querer buscar aprovação, porque você tem tipo uma regra, um código de conduta e ética que você segue, pra você não falhar e você ser fiel a si mesmo e conseguir ajudar as pessoas, né, a si mesmo, né, agregar valor ao mundo, ajudar o próximo, enfim, é, quando você compra as coisas para se impressionar, né, é uma prisão invisível, trabalha para impressionar, posta fotos para impressionar, finge ser alguém que você não é. Isso acontece muito, né? Muitas pessoas por causa da moda, para poder ser aceito, acolhido em tal grupo, acabam se vestindo iguais, né? Tipo, é aquele famoso NPC, né? Quer ser igual a todo mundo. Você trabalha assim, às vezes o cara. É certo você buscar ser um provedor de família, ser um homem seguro, buscar emprego, mas às vezes parece que o seu foco para conseguir dinheiro é mais você agradar os outros, agradar uma parceira, amigos e familiares do que a si mesmo. Você, tipo, não é obrigado a ficar num trabalho que você não gosta a vida toda só para agradar as pessoas que apoiam essa visão sua, que você tem que ser um cara que segue um certo padrão de rebanho, você tem que deixar isso bem claro, você tem que fazer do seu trabalho um prazer, um lazer. E se não for para ser assim, faz consciente, pô, de que quando você chegar em casa você vai ter algum tipo de lazer, um hobby saudável. Eu mesmo gosto muito de desenhar, jogar videogame, tocar instrumentos musicais, mas você não tem que ficar fazendo tudo só para agradar os outros, para ganhar seguidor na internet, conseguir melhores cargos empresariais, né? Bom, e agora a pergunta que não quer calar: se você, se ninguém pudesse me elogiar, eu ainda iria fazer isso? Essa pergunta é completa sua perspectiva, né? Porque, tipo, às vezes a gente entra num ramo assim só pra ganhar dinheiro ou pra conseguir aprovação, mas se fosse pra ter um prazer genuíno no aqui e agora, que não valesse muito dinheiro, você continuaria fazendo aquilo se não precisasse de dinheiro ou tal coisa, se fosse só um hobby, uma obrigação? Então,
é uma parada muito, é assim, que você tem que ter muita consciência para refletir, né? Porque às vezes você pode estar num caminho errado, na vocação errada, porque às vezes você está fazendo isso mesmo para agradar a família e agradar as outras pessoas, né? Você não está pensando em si se você vai ser feliz fazendo aquilo pelo resto da vida, ou às vezes você acaba usando o trabalho como uma obrigação, né? É, e tipo, é, às vezes quando você escolhe um trabalho errado, você não tem muito tempo para pensar sobre a vida, né? É, você às vezes precisa ficar um pouco sozinho, conversar consigo mesmo, tipo esquizo mesmo, né? Você tem que conversar com você mesmo e ver, pô, será que eu tô certo em fazer isso? Tem que refletir mais na vida. E tem profissões que você trabalha muito, às vezes ganha pouco, ganha muito, mas muito para agradar as pessoas, e você não tem esse momento de reflexão sozinho sobre a vida, sozinho. Você pensa, pô, o que que significa isso tudo? Será que a gente é um grande, um funcionamento de computadores? Será que a gente é uma grande nuvem de ilusão assim, tipo algo inconsciente de uma mente pensante? Porque é aquela coisa, né? As bactérias, às vezes, que estão dentro do nosso corpo, que são microscópicas, elas não sabem que estão no nosso corpo. Às vezes é tudo parte de uma energia, de uma natureza muito maior de coletivo. Pode ser até dominar como Deus, né? No Evangelho de Tomé, Jesus fala: o reino do céu está. Se você achar que o reino do céu está no céu, os pássaros o precederão. Se achar que está no mar, os peixes os precederão. Mas o reino do céu está dentro de vós e fora de vós. Ou seja, a gente é tudo parte de um todo, né? Eu vejo que falta muito esse senso de fraternidade, assim, ainda mais no brasileiro, pô. Tu vai ver em outros países mais desenvolvidos, eles não são só desenvolvidos economicamente, não, isso é de menos, velho. Um país para ser desenvolvido, para mim, ele tem que ter uma mentalidade muito boa de agregação, um ajudar o outro, né? Você ajudar seu vizinho, tudo pelo. Mas é muito difícil lidar nisso com um Brasil, né? Nosso país que é de uma escala geograficamente continental muito grande, você acaba não tendo muito contato, nem com seu vizinho, nem com os outros cidadãos do seu país. Você acaba vivendo nesse mar de selva em que um quer trapacear, um quer ficar com a mulher do outro, um quer ganhar mais dinheiro que o outro, um é mais invejoso que o outro. Se os brasileiros se sentissem mais irmãos, mas eu não acho que isso tem que ser só restrito ao Brasil. A gente tem que exercer a cidadania, assim como os gregos falavam de exercer a cidadania, trabalhar em prol da polis, né? À toa que Sócrates tomou a circuita, né? Para poder achar que servindo a lei ele não ia aceitar, ele teria que ser certo com a lei. A gente não pode ver isso ao pé da letra, né? Mas também era muito fácil para os gregos ter cidadania. Os caras, quando não estavam em guerra, viviam filosofando, porque tinham vários escravos para fazer as coisas para eles. Era muito fácil para eles refletir sobre a vida, né? E sim, mas isso dá para fazer também, mesmo no capitalismo e tal. Só que não é aquela parada muito hedonista, né? Mas, tipo, uma coisa que os gregos faltaram muito é aquela coisa da cidadania planetária. Eles tinham cidadania com eles mesmos. Ou melhor, com os próprios gregos em sua própria cidade. Tipo, os atenienses existe cidadania com eles mesmos. Pode ver que a gente tem, pelos escritos da República de Platão, né? No governo de Péricles, e também os espartanos também exerciam muito bem esse negócio de cidadania e tal. Mas nunca na sociedade houve uma cidadania planetária em que todos os povos se vissem como irmãos. E se você pensar desse jeito, vão falar que você é idiota, que você é bonzinho demais. E isso não vale muito a pena. É, então, vamos voltar agora. Agora que já falei de Platão, é aquela coisa, né? Vamos refletir sobre o que os estoicos falam, né? O que depende de você, o que não depende de você. Às vezes a vida fica muito mais simples quando a gente deixa de procurar muito fora, ou induzir pessoas, forçar a conseguir algo assim. Tipo, eu falo, pode servir para muita coisa, para relacionamento, para comando de uma empresa, né? Você exercer autoridade e tal. Você nunca vai ter 100% autoridade sobre outra pessoa. Você nunca vai exercer seu domínio completo ao livre-arbítrio da pessoa. Cada ser humano é um indivíduo que, apesar de estar em contexto junto com o todo, né? Com o Logos do Universo, que eu acredito que é Jesus Cristo, cada pessoa tem um pensamento, uma mente, um senso crítico analítico isolado, né? Cada pessoa, você não pode obrigar tal pessoa a exercer tal função, ainda mais de maneira severa, tipo, houve na escravidão, ou você humilhar a pessoa, tipo, mas a verdade é que muitas pessoas trocam a liberdade justamente para receber ordens de chefes, né? Porque é difícil, tem que sustentar a família e tal, né? Mas é aquela coisa, você tem uma visão meio mais estoica, né? Como Epiteto dizia, se você
nasceu para exercer tal papel de pedreiro, pobre, governador, político, tal, marinheiro. Você tem que exercer esse maior papel, porque a gente tudo aqui é tudo tipo uma marionete, nossa mesmo, né? Eu acredito numa consciência maior do ser humano que nosso corpo, nosso nome, nossa identidade é tudo uma parte, questão de avatar, né? Então, se a gente se preocupar em aumentar nosso nível, como se a gente fosse tipo um avatar de um jogo, mas não exatamente um avatar, se a gente focasse em melhorar nós mesmos, a gente poderia fazer grandes coisas. Assim, um dia, quem sabe, nascer essa cidadania planetária, né? É, bom, as pessoas, um grande erro em maioria dos homens é que eles entram na academia para impressionar, né? Para poder mostrar para as mulheres que seriam um grande cônjuge, né? Uma grande possibilidade de relacionamento, questão da estética, e acho que só porque você é malhado, é bonito de rosto, a academia vai fazer todo o resto. Não. Você não tem que se preparar também, você não tem que ficar muito na zona de conforto, você tem que buscar fontes de conhecimento, sabedoria, ler a Bíblia, ler os estoicos, ler vários livros de filosofia. É você viver também, viver no dia a dia, tentar ser um ser humano melhor. Como ia ser bom se você chegasse em casa e falasse, pô, hoje eu fiz algo bom por uma pessoa, tal, isso alegrou meu dia. Seria muito bom se as pessoas pudessem refletir desse jeito, né? E você trabalhar também para ter status, você ter um carrão, uma motona assim, ter mais fotos legais, amigos legais, mais acesso a mulheres, tipo, acaba virando um vício, né? Compra carros para aparência, busca relacionamentos apenas para provar valor. Tipo, isso tudo acaba virando uma certa doença, né? Que pode se conjugar com pode parecer muito com na verdade é a mesma coisa, a luxúria, né? Que é um dos pecados capitais que na carta de Gálatas Paulo fala que é contra, né? Que é aquela coisa de você querer se apegar muito, né? Tem na Bíblia também, acho que em Provérbios, não sei se foi no Novo Testamento, fala que o apego ao dinheiro, né? É o pior mal da sociedade. Então, esse dinheiro, naquela época, como era mais primitiva, não era algo tão valorizado, porque apenas alguns conseguiam chegar a esse nível de socialização, de fortuna. Mas, tipo, muitas pessoas também acabavam só tendo alguma vez, poucos escravos, camponeses, pagar tributos, comércios pequenos. Não é a mesma coisa de hoje em dia, né? Hoje em dia a luxúria, o condicionamento, o estilo de vida, ele tem muito a ver com essa coisa do. Tem muito a ver com essa coisa de amar o dinheiro. Tipo, como você não pode servir a dois senhores, né? Porque senão vai trair o outro. Outra fase da Bíblia, né? Bom, e o preço da aprovação é essa. Você fica muito ansioso, né? Você procrastina demais, inseguro, fica com medo de errar, medo de agir. Às vezes você não consegue sair do buraco, não consegue se locomover, porque você fica tão com medo das coisas que te paralisa. Isso tudo entra nesse caso do preço da aprovação. As pessoas mais respeitadas raramente tentam provar alguma coisa. Elas simplesmente fazem o que é preciso ser feito. Consciência gera respeito, não autoproclamação. Então, você tem que guardar as coisas mais para você conseguir ser feliz no aqui e agora, não querer tipo, ficar querendo agradar todo mundo. É isso aí, você tem que fazer, né? Porque uma grande coisa da masculinidade saudável que tá faltando hoje em dia é você ir lá e fazer. Muitas pessoas, querendo ou não, muitos homens acham que as coisas têm que cair do céu para poder se desenvolver, mas não, é tudo o ato da ação, é você fazer aquele negócio do verbo, você se locomover, né? Só assim você vai gerar algum efeito benéfico e grande para você e para a sociedade, né? Então, às vezes você não tem que ficar muito ligando para a aprovação dos outros, mas você tem que fazer o básico para você poder sobreviver, se alimentar bem, conseguir dinheiro. Você não pode ser um cara que tá dormindo no porão da avó, tal, sem fazer porra nenhuma, você tem que agir. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. É, a natureza ensina, uma árvore não anuncia que é forte, o sol não pede autorização para nascer. O oceano não pede desculpas pelas ondas. A natureza simplesmente existe, você também deveria ser assim. Ou seja, você deve acreditar nisso mesmo, você existe, porque é uma planta, você consegue exercer seu papel com exatidão. Os animais também, quando tem que dar muito amor ao ser humano, no caso dos domésticos, e os que estão na selva, que fazem a cadeia alimentar,
E querendo ou não, eles são felizes com o que fazem, então você tem que estar feliz com o que você está fazendo naturalmente, assim, independente de trabalho ou religião, você tem que aprender a ter fé e paz em alguns momentos presentes para descansar. Você tem que ficar com a mente conflituosa, sempre analisando demais. Quem analisa demais acaba não fazendo nada, revendo o passado, indo para o futuro, imaginando coisas que podem acontecer, mas que não é garantia que vão acontecer. É isso, é humildade contra submissão. Humildade, tenho muito para aprender. Submissão, vou abandonar meus princípios para agradar alguém. São coisas completamente diferentes. Ou seja, você não precisa, você não pode deixar de ser aquilo que você é, o seu caráter, o seu status para poder agradar a população. Tipo, vamos supor, às vezes você é um ser humano muito gentil e gosta de todo tipo de pessoa e trata bem a todos. Às vezes uma pessoa tem alguma deficiência física, aí alguém ri que você pode ter status essa pessoa, aí você é tão fraco, tão frouxo que você acaba rindo, concordando só para poder gerar engajamento e você ser aceito no grupo. Isso é muito falta de humildade. Você não pode abandonar seus princípios éticos para agradar aos outros, mas você tem que reconhecer que tem muito que aprender com as pessoas também. Tem muita coisa que você filtra, nem tudo aquilo que você vê nos outros você tem que seguir ao pé da letra. Mas algumas coisas exatas você tem que saber controlar, né? Falar, velho, isso aqui vai ser útil pra mim, pra minha vida, então eu vou agregar pra mim. Isso não é útil, sai, acabou. Por isso que, pra mim, eu tudo tem que passar no filtro de Cristo e no filtro humano. Algumas coisas que as pessoas faziam no Velho Testamento, na Bíblia em si, eram muito primitivas para a época, né? Hoje a gente tem uma sociedade que deve agregar mais valor, acolher os órfãos e os oprimidos e todos os tipos de minoria. Você tem que saber esse dosamento, que às vezes nem tudo. Você tem que tirar Jesus Cristo, o lado humano, como chave hermenêutica para você poder ver as coisas, e não às vezes Paulo, assim, que é um humano, como todos nós, tinha seus defeitos, mesmo ajudando a escrever a carta, mas não era 100% santo. Você tem que tentar ser melhor do que eles, até que os próprios discípulos, em certo aspecto, porque tem um versículo que Jesus fala: se terdes fé como um grão de mostarda, você pode pedir para aquele monte ir dali a colar. E ele também fala que a gente pode fazer, se teres fé, milagres maiores que os meus você fará. Então a gente tem que estar sempre inovando, buscar um lado mais humano, agregador aos outros, né? A gente também não é obrigado a aceitar tudo, né? Porque nem tudo o que falam que é evolução você tem que aplaudir como se fosse a melhor coisa do mundo. Você tem que ter mais personalidade, saber ter um filtro de ética e conduta moral, né? Então não mude opinião para agradar, nem para negociar seus valores. Continue trabalhando mesmo sem reconhecimento. É, não precisa falar isso para todo mundo. Guarda para você, os resultados falam. Você não precisa ficar provando para todo mundo que tal coisa é o certo, não. O seu dia a dia mesmo, os seus frutos que você colher, você vai plantar. Então, a reflexão final é: você, você tem que ver que se a vida que você tem, ela faz sentido para você ou para os outros. E o que é melhor para você? Você tem que também se conhecer, né? Por isso que Sócrates falava: conhece-te a si mesmo, né? Você tem que saber conhecer os seus limites. Você não é igual a todo mundo. Algumas coisas que vão servir, alguns conselhos no YouTube que vão servir para certo grupo determinado de pessoas, não vai servir para você, mesmo, até mesmo quando for pessoas isoladas, nem sim. Enfim, você tem que seguir todas as regras que os coaches cagam. Isso pode funcionar muito bem para uns e para outros, porque nossa mente é moldada de várias formas, além da parte biológica, tem a parte das crenças da família, do aquele arquétipo do inconsciente coletivo, tá ligado? Então, você tem que saber o que é, se você quer ser mesmo admirado por muitos, ou se você quer ter paz. Você não tem que achar que, né, a admiração depende de todas as pessoas. A paz ela depende simplesmente de você, da sua consciência, né? Ninguém pode tirar isso de você, a paz dos seus valores, aquilo que você acha que é certo pro mundo, o que você faz que é bom. Isso tudo são coisas que estão dentro de você, sabe? E é isso aí, galera. Bom, se inscrevam no canal e tamo junto. Começa a seguir aí. E em breve mais assuntos vão ser abordados nesse canal. Obrigado. Uma ótima semana e boa tarde.